Então, irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre os dons de curar e a cura divina. E hoje, na nossa apostila, nós iremos para o 3.3, que fala sobre as orientações quanto ao exercício dos dons de curar. Na prática ministerial, essas orientações elas são muito importantes porque se refere a uma questão de prudência no comportamento do ministrante, a pessoa que está ali na direção do culto, que está na pregação, ou até mesmo alguém que vai fazer uma visita de evangelismo, uma visita para um apoio espiritual a uma pessoa, seja ela da igreja ou não. Ter essas orientações quanto ao exercício dos dons de curar é importante porque nos levam a agirmos com prudência na hora de ministrarmos a palavra de Deus, e isso evita que alguns julgamentos errados possam acontecer com respeito à origem das doenças, das enfermidades, Então nós vamos ver hoje algumas possibilidades que todas elas devem sim ser levadas em conta, mas devemos fazer isto com a cautela que a palavra de Deus nos mostra, com o rigor de prudência que as orientações requerem. Então ele diz assim na apostila: o exercício dos dons de curar deve obedecer a normas bíblicas e ao bom senso que deve caracterizar o cristão, conforme segue, Então, o bom senso é uma virtude que deve estar na vida do cristão em todos os momentos, em todas as suas atitudes, E principalmente na questão do dom de curar, como segue no nosso estudo de hoje. Então, a origem das doenças deve ser levada em conta. As doenças elas podem ter as seguintes origens. Elas podem vir por conta do pecado, de uma ação satânica, da quebra das leis naturais, da contaminação ambiental, da intervenção divina visando disciplinar e da intervenção divina visando também provação. Então, um erro que geralmente alguns cristãos têm cometido é pensarem que toda doença ela ou é por causa do pecado ou ela é uma ação satânica, Existem até alguns pregadores, alguns ministrantes que cometem esse erro, que dizem isso. Então hoje nós vamos ver esses versículos na Bíblia para a gente entender que todas essas possibilidades aqui elas são amplamente apontadas nas Escrituras, São mostradas na Bíblia, e aí a gente precisa ter esse conhecimento do conjunto e fazermos essa avaliação de forma geral para não reduzirmos a apenas duas e assim fazermos um julgamento errado das pessoas e também da situação, Porque quando nós conhecemos a causa, quando nós temos uma noção bíblica da causa, nós podemos ajudar melhor a pessoa e fazermos um atendimento mais específico. E eu diria que além dessa questão aqui também, tem as questões de origem sociais, psicológicas, emocionais que também estão presentes. Então, na letra A, uma das origens das enfermidades é o pecado, Como a gente pode ver aí em Tiago, capítulo 5, versículo 15, que ele diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja que na própria Bíblia aqui, ele diz assim: se houver cometido pecados, Ele não afirma que aquele enfermo a quem
ele orienta no versículo 14 que se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, né, as autoridades eclesiásticas da igreja, e estes façam oração sobre o enfermo, né, ungindo com óleo em nome do Senhor. Depois de fazer essa oração com a unção do óleo, ele vai dizer que essa oração da fé, ela salvará o enfermo. Então, pode ser que no caso aqui seja uma pessoa não cristã, né? Porque está falando de a oração da fé, esse salvar aqui pode ter o sentido de curar, e o salvar no sentido também da reconciliação, né? Da própria pessoa se voltar para Deus. E aí na segunda parte ele diz que Deus o levantará, o Senhor o levantará. Está falando de quê? Da restauração, da cura, né? Que tanto pode ter esse sentido da própria cura física, né? Da restauração física, como também de uma restauração no sentido espiritual, né? Às vezes aquele apoio espiritual que a igreja leva traz um ânimo diferente para a pessoa, Deus traz um renovo e a pessoa se levanta também nesse sentido. E aí ele diz assim: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, observe que ele está chamando o corpo oficial da igreja, né, os presbíteros da igreja, para orarem por alguém, que no final ele fala de uma restauração que pode estar tanto na questão física quanto na questão espiritual, e às vezes nas duas, né? Nas duas. Quando ele diz se houver cometido pecados, ele não está acusando, está dizendo de forma afirmativa que a pessoa cometeu o pecado, mas ela pode sim ter cometido pecados. E se houve o pecado, então nesse caso aí o Senhor tanto perdoa os pecados como também faz a restauração na vida física, né? Pela oração da fé. Um outro motivo que também dá origem a enfermidades é a ação satânica. A gente vê, por exemplo, em Mateus, capítulo de número 17, versículos 15 e 18, dizem assim: o Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. E Jesus repreendeu o demônio, versículo 18, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado, né? Então observe que a Bíblia fala da doença desse menino aqui, que era lunático, né? Ele tinha perturbação mental, aquele período de força de lua, né? Que as pessoas às vezes dizem isso. Então é real, existe esse problema, né? E estava relacionado na questão de uma possessão demoníaca. A criança era um menino aqui, diz a palavra de Deus, e o pai relata que às vezes o demônio ali, né, fazia o menino cair, jogava ele no fogo e muitas vezes jogava ele na água, tentando matá-lo, né, afogado, queimado. Mas quando Jesus chega ali, versículo 18, e repreende o demônio, a Bíblia diz que o demônio saiu do menino e daquela hora em diante ele ficou totalmente curado. Então a gente vê que essa enfermidade aqui, ela tinha sim a origem satânica. Havia um demônio que possuía aquela criança, que talvez os pais nem soubessem que era um demônio, né? O menino talvez caía ali na água e caía às vezes no fogo, e para eles podia ser uma espécie de ataque epiléptico, epilepsia, podia ser uma questão mesmo que eles achassem que ele tivesse um problema mental, mas não relacionado a uma questão espiritual. E aí a gente já faz um alerta também aqui para que as pessoas não pensem que todo problema de epilepsia, que todo problema que está relacionado a uma perturbação mental vai ter a ver com questão satânica, né? Pode acontecer, pode ser ou não. No caso do menino ali, a gente vê que Jesus simplesmente repreendeu o demônio, expulsou o demônio, e a Bíblia diz que
a criança ficou curada. Então a origem era essa. Também nós temos em Lucas capítulo 11, versículo 14, é um outro caso aqui, né, de ação demoníaca, enfermidade causada por ação demoníaca. Lucas capítulo 11, versículo 14, que fala sobre a cura de um endemoniado mudo, né? Ele diz assim: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram. Então observe que aquela pessoa, ela não tinha um problema de cordas vocais, ela não tinha um problema assim que ela nasceu, não foi uma outra situação que impedia que ela falasse. Mas o demônio mudo é um espírito de mudez que estava ali naquela pessoa, né? E ali impedia que ela falasse. E a Bíblia diz que só foi Jesus também expulsar o demônio e o mudo passou a falar e as multidões se admiraram. Então você vê que é uma enfermidade que estava totalmente no campo espiritual, né? Uma ação satânica, uma possessão demoníaca que causava aquela enfermidade. Também no capítulo 13, versículos de 11 a 13, aí em Lucas ainda, a gente vai ver a cura de uma enferma, né? Que a gente pode ler a partir do versículo 10, que diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, né? Aquela doença da coluna arqueada, né? As pessoas andam quase com o nariz no chão. Então, 18 anos, uma mulher estava com esse problema, né? E era um espírito de enfermidade. Ela, para as questões médicas, né, vamos assim dizer, ela deveria ter uma escoliose pesada, né, um desvio muito grande na coluna, como as pessoas falam. Um outro problema aí nessa área que tem a ver com as questões de enfermidades de osso, né? E ali aquela mulher andava encurvada, e a Bíblia vai dizer o quê? Que ela não podia endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse à mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. No versículo de número 13, né? Se endireitou e dava glória a Deus. Ou seja, a mulher foi curada quando foi liberta da possessão de demônios. Talvez aquele demônio nunca tinha se manifestado, né? Ela não sabia que era um demônio. Então existem muitas enfermidades que elas têm essa origem demoníaca, pode ser por uma força do mal, e a pessoa nem percebe que né? Ela vai sempre fazer tratamento médico e vai constar, né? vai diagnosticar como uma enfermidade normal, e aí tem a origem espiritual, resolveu a questão espiritual, vai se resolver também a outra questão. É o caso que está aqui. O demônio saiu da mulher e a mulher se endireitou, passou a andar normalmente, né? Uma outra origem também das doenças é a quebra das leis naturais. Então, a gente está entrando num outro campo. Essa aqui, ela já não tem nada a ver com a questão espiritual. Ela é uma enfermidade completamente física. O que seria essa quebra das leis naturais? Por exemplo, a pessoa que ela pega um peso, trabalha pegando peso acima da sua capacidade de pegar, ela vai gerar um problema de coluna, ela vai gerar um problema de osso, né?
ela vai ter alguma consequência. Por quê? Porque está trabalhando além da sua capacidade. A pessoa, por exemplo, que trabalha muitas horas por dia e não tira o tempo para se alimentar, né? Às vezes nos primeiros dias, nas primeiras semanas ou até meses, um mês, 2 meses, a pessoa não vai perceber, dependendo da sua condição física, da sua resistência física, ela não vai perceber os danos. Mas isso feito com muita frequência, vai chegar um momento que a pessoa ela vai desenvolver problemas de saúde, porque o corpo vai se desgastar, né? Tem aquelas pessoas que trabalham, passam várias horas sem dormir, sem descansar, então ela vai gerar uma sobrecarga no seu organismo. Isso é a quebra das leis naturais, é você não respeitar os limites do seu corpo, né? O horário de dormir, as horas de se alimentar. Então, quando a gente faz qualquer uma coisa que você extrapola os seus limites, não adianta se enganar. Você vai chegar um momento que o seu corpo vai pedir socorro, que o corpo vai adoecer. Então, isso também traz enfermidades. Onde é que está isso? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Vamos ver o que diz aí. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, e diz da seguinte maneira: não continues a beber somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quem era aqui? Isso aqui era Paulo aconselhando a Timóteo, né, que tinha algum problema estomacal, tinha enfermidades frequentes, e ele aconselha que ele tomasse ali um pouco de vinho para ajudar naquela questão intestinal, né? Ele fala aqui ele fala sobre problemas do estômago, né? Problemas do estômago e frequentes enfermidades, outras coisas que estavam ali relacionadas. Então, está no natural. Essa orientação aqui, ela pode ser dada também com respeito, às vezes, à questão de você mudar uma alimentação, né? Você está tendo algum problema de falta de digestão, né? Não está tendo uma digestão correta, ou você está muito cansado porque está dormindo pouco, e alguém de repente lhe dá alguma orientação de alguns alimentos, né, de alguma coisa que pode levar a você dormir melhor, a você ter uma alimentação mais balanceada, a você fazer uma dieta que possa lhe ajudar a recuperar. Então, entra muito nessa questão do natural, da orientação natural e não necessariamente médica, certo? Então, existem também problemas nessa área. Qual é a importância da gente saber identificar isso como pregador, né? Se a questão ela se refere a uma doença por pecado, a orientação é o quê? É que a pessoa que está vivendo isso aí, ela possa se arrepender, ela possa confessar o seu pecado, possa deixar, e aí a oração ela vai ter esse caráter de orientar a pessoa ao arrependimento e a uma reconciliação com Deus. Se ela tem a ver com uma questão satânica, também vai entrar nessa área de uma reconciliação com Deus, mas de um trabalho de libertação para que o espírito ele possa ser expulso, né? O demônio possa ser expulso da pessoa. Se tem a ver com a questão da quebra de leis naturais, então como é que vai ser o comportamento do pregador nessa situação? O pregador vai orar por aquela pessoa, mas vai aconselhar ela a fazer uma reeducação nos seus hábitos, né? Que pode estar relacionada a buscar uma orientação profissional, né? Se tem a ver com a questão da quebra das leis naturais com respeito à questão de alimentação. A pessoa está tendo problemas de saúde porque ela está comendo de forma desorientada. Então você pode orientar a pessoa a procurar fazer um acompanhamento com um profissional da área. Vai um nutricionista, então faça uma reeducação alimentar, ou até mesmo busque, pesquise, vá na internet e procure uma orientação. Se aquela pessoa está fazendo também está quebrando leis naturais na questão do sono, né?
está ficando horas e horas sem dormir, está começando a ter alguma perturbação. Então você pode também orientar para um profissional dessa área, né? Um psiquiatra, um psicólogo que vai dar alguma orientação para a pessoa poder reorganizar o seu tempo, dormir melhor, né? Às vezes até fazer um trabalho conjunto, junto com um profissional também dessa área de alimentação, né? Combinar algumas alimentações para a pessoa dormir melhor também ali. Então é uma mudança de hábitos, e aí ele vai orar, mas mostrar para a pessoa que a oração ela pode levar a pessoa ali a uma comunhão com Deus, a um bem-estar, que às vezes a pessoa vinha perturbada com aquela situação sem saber de onde é, mas mostrar para ela que principalmente ali ela vai resolver as questões de uma forma natural, e Deus vai dar então a graça, né, de uma forma espiritual também para aquilo ali. Depois, uma outra possibilidade das doenças acontecerem é por uma contaminação ambiental. Então, de repente você tem um trabalho que aquele trabalho ele é insalubre, né? Então você tem riscos de se contaminar. Trabalha num hospital, você não tem os cuidados, ou você trabalha numa empresa que usa muito produto químico, e de repente você não segue as normas de segurança ali, e você entra em contato com algum produto que digamos assim, de alto risco para a sua saúde, e você se contamina, você pode pegar uma enfermidade, né? Então ali já não tem a ver com problema satânico, com pecado, com quebra de leis naturais, mas sim das questões de saúde, né? Das questões de segurança no trabalho, ou a questão ambiental, às vezes o clima, né? Às vezes uma água contaminada e assim por diante. Então a gente também precisa avaliar nesse sentido para poder dar aquela orientação, ou a orientação às vezes é para a gente, se refere aos cuidados próprios que nós devemos ter, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela está com um problema que ela pode resolver de forma natural naquela outra, ou ter um cuidado ambiental, e a pessoa às vezes até cobra do pregador que ele faça um milagre, quando o milagre quem pode fazer é você, né? Às vezes até acha assim, Deus poderia fazer um milagre, mas o milagre nessa questão aí, não adianta querer esperar de Deus um milagre quando é uma coisa que a gente pode resolver, né? É só a gente ter os cuidados mais acertados nessa questão. O milagre acontece quando é algo que às vezes está acima da nossa capacidade, né? De resolver, quando tem a ver com a questão também satânica, né? Deus liberta, Deus expulsa o mal. Quando tem a ver com uma doença, às vezes pode ter uma questão genética, né? Pode ser uma questão do tempo, a gente vai envelhecendo, vai ficando fraco, a gente está sujeito como qualquer pessoa, e Deus pode intervir se for a vontade dele, tá bom? Se não for, a gente vai ter que morrer um dia, e tudo tem um motivo, né? Mas assim, é importante nós olharmos isso tanto como pregadores, como pessoas, para a nossa vida, como cristãos, a gente ter esse cuidado também. Então, na questão ambiental, tem aí Gênesis capítulo 3, versículo 17. Vamos ver o que fala nesse versículo. Ele diz o seguinte, olha, e Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, né? Então havia uma ordem ali. Tinha um fruto que era proibido, que trazia a origem do pecado, mas estava na natureza, né? A questão ambiental que ele está falando é isso, no versículo 17, Gênesis 3, 17. Estava na natureza. E ali ele trouxe sobre si o quê? O pecado, né? E junto com o pecado veio o quê? A morte, a doença, a enfermidade, a degeneração do ser humano, certo? Em Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23,
Romanos 8, 22 e 23. Diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. O que Paulo está falando aqui? Que a criação ela está num processo de quê? De degeneração. Está por causa do pecado, né? Por causa da maldade que entrou no mundo. Então toda a criação ela está em um processo de degeneração. As coisas vão se acabando. Você vê que os recursos naturais eles vão ficando escassos, né? Você vê que a natureza ela vai se degenerando, e isso por conta do pecado lá que entrou. E aí junto com eles a gente também. E Paulo diz que toda a criação ela geme, né? E nós também, enquanto aguardamos até agora a redenção do nosso corpo com a vinda do Senhor. Então, mesmo nós que temos as primícias do Espírito, Paulo está falando, certo? Um outro motivo que também pode acontecer de enfermidades é por uma intervenção divina visando disciplinar. Então, aqui seria o quê? Uma enfermidade colocada por Deus, trazida por Deus para castigar, para disciplinar, fazer a pessoa refletir. A gente vê isso, por exemplo, lá no Velho Testamento tem um momento onde a Bíblia vai dizer que Miriam ela se revoltou contra Moisés, né? Moisés ali no seu ministério profético e tal, e ela se revolta contra Moisés e tenta levantar um motim, né? Uma revolução, né? Tenta rebelar as pessoas, né? Quando ela se rebelou ali junto com seu irmão Arão, e a Bíblia diz que Deus feriu a eles de lepra, e naquele momento que eles foram atacados por essa doença, era uma correção de Deus, era uma ação disciplinar. Eles se arrependeram, Moisés foi lá, orou e Deus curou. Deus curou, né? No texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, a Bíblia fala a respeito de quê? Da Santa Ceia, né? E ali ele fala sobre a responsabilidade, é um texto muito conhecido que a gente sempre destaca isso aqui, sobre a responsabilidade dos participantes da ceia do Senhor. E quando nós participamos de uma forma indigna, né, quando nós não respeitamos, profanamos a mesa do Senhor, a Bíblia diz o quê? Que Deus também disciplina. Versículo de número 30, né, capítulo 11, versículo 30, 1 Coríntios. Ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? Do versículo 32. Então, lá anteriormente ele vai dizer que a gente tem que examinar a si mesmo, versículo 28. No 29 ele diz que a gente tem que discernir, e no 30 ele vai mostrar que havia uma intervenção de Deus ali, trazendo a muitos fraquezas, doenças e até a morte. Então a gente vê 3 estágios da disciplina. A gente vê num estágio mais leve, né? Alguns fracos, outros eles dizem doentes, e outros até já tinham morrido por conta do seu pecado. Então também há a enfermidade por uma ação disciplinar do Senhor, né? Só que quando isso acontece, a gente tem que lembrar que a ação disciplinar ela visa não destruir, mas ela visa a correção, ela visa a recuperação de Deus para o fiel, né? Para o membro. No caso ali o membro em necessidade de disciplina, né? Voltar à fidelidade, o infiel no caso.
Então o que acontece? Isso aqui ele traz a esperança do arrependimento. Se é a questão de disciplina, a gente vai trabalhar com, está ligado à questão da letra A, do pecado, está ligado à questão também do arrependimento, e aí a pessoa ela pode ser restaurada pelo Senhor, né? Se insistir, poderá avançar nessa sequência, do leve ao médio até a disciplina mais grave, culminando com a morte. E por fim, a intervenção divina visando provação. Então, às vezes, a enfermidade ela não é disciplinar. Deus não está corrigindo nenhum pecado na pessoa, nenhuma desobediência, mas ela quer provar a nossa fé. Deus pode querer provar a nossa paciência, o nosso amor, a nossa capacidade de continuar satisfeito com Deus, mesmo na hora da enfermidade, né? Porque muitas pessoas elas estão satisfeitas com Deus enquanto está tudo bem, né? É bênção, está tudo prosperando, está tudo tá certo, está tudo em paz, está todo mundo com saúde, então tem culto, tem louvor, tem adoração. Mas quando vem o momento da provação, da luta, quando as coisas ficam escassas, ficam difíceis, muitos não permanecem na fé. Então, mas aquele que tem o amor verdadeiro, aquele que tem a fé da salvação, aquele que é fruto de Deus, ele vai saber estar fiel a Deus e amar Deus, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis, né? Paulo vai dizer que ele sabia o que era estar sem roupa, sem calçado, sem alimentação, no frio, na perseguição, na prova, como ele também sabia o que era a experiência de ter os momentos de abundância. Então vamos ver no Salmo 119, versículo 71. Versículo 71, que diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, né? Olha só, essa provação aqui, ela levou o quê? A um momento de reflexão e de aprendizado. O salmista, ele passou por aflição. Então essa provação, ela pode vir no sentido de quê? Da enfermidade, que está dentro do nosso contexto, mas essa provação ela pode também ter outras maneiras de Deus trabalhar, né? Pode ser aflições, pode ser algum outro problema que traga sofrimento, mas que não seja enfermidade, mas que também pode ser a questão da enfermidade. E o salmista atesta aqui, já que ele passou por essa experiência, né? Já tinha vencido, já estava do outro lado, e ele disse que foi bom para ele ter passado pela aflição, para que ele pudesse aprender os decretos de Deus. Quando a gente está passando algum momento de luta, geralmente a gente fica mais reflexivo, a gente fica também mais sensível, a gente para mais para ouvir, né, e pensar nas coisas, porque a gente está tendo uma luta, uma necessidade, e a gente está sempre na busca para vencer aquilo ali. Então a gente passa a ouvir melhor, a gente passa a refletir melhor, a dar atenção melhor às coisas de Deus. E aí o bom é que quando diante de tudo isso a pessoa possa realmente ter um aprendizado e aprender os ensinamentos do Senhor. Então eu queria nesse momento trazer essas informações e caminhar aqui para a segunda parte, né, que é o que ele afirma a respeito dessas origens, essas possíveis origens que devem ser observadas pelo pregador, né, pelo evangelista, pelo presbítero, pelo diácono, pelo pastor, pela pessoa que vai fazer a orientação, seja ela alguém do ministério ou não, às vezes até um irmão mesmo. Eu acho que mais ainda há necessidade quando é um membro comum da igreja, né, porque acontecem os maiores erros, talvez por falta de uma orientação mais profunda, mas acontece também pelas lideranças eclesiásticas. Então essa apostila, ela vai nos ensinar, né, esse estudo, a refletirmos sobre isso. Na segunda parte aí, ele diz: a afirmação de que toda doença tem origem em um pecado determinado é falsa. Isso é muito comum. Existem pessoas que afirmam categoricamente que toda doença é porque a pessoa está em pecado. Então qual é o erro disso? É que a pessoa vai estar fazendo um juízo de má fé da pessoa, né?
A pessoa vai estar vendo aquele enfermo como alguém que está em falha com Deus, como alguém que está cometendo pecado, e muitas vezes o discurso ele vai surgir em cima de uma acusação indevida. Isso aconteceu, por exemplo, com Jó. Quando Jó estava na sua enfermidade, a enfermidade de Jó era grande, era terrível. E Jó não era por questão de pecado. A Bíblia diz: em tudo isso Jó passou e não pecou contra Deus. Mas Jó estava tendo uma provação, né? E aí os seus amigos, quando vinham conversar com Jó, lhe acusavam constantemente de pecados. Só teve um lá, que foi Bildade, que ele aconselhou Jó a buscar Deus. Busque a Deus, ore a Deus, peça misericórdia, que Deus vai se lembrar de você, né? E ele pediu misericórdia e realmente foi abençoado. Então a gente tem que ter esse cuidado para não sair afirmando que toda doença ela vem por questão do pecado, porque é falsa. Está lá, tem doença sim que vem por questão do pecado, a letra A aí, mas a gente tem que levar em consideração todas as demais que nós já vimos também. Então, o discernimento acerca da origem da enfermidade é de suma importância para aplicar o tratamento ao enfermo, né? Aplicar o quê? O tratamento correto. E esse tratamento, muitas vezes ele vai ter essa orientação para que a pessoa busque um profissional de saúde, ou se ela tiver uma origem mais voltada para a questão espiritual, ser o tratamento espiritual, né? Que seria o arrependimento, a conversão, o abandono do pecado, uma volta para Deus, uma reconciliação com o Senhor. Em caso da quebra de questões naturais ou ambientais, a pessoa corrigir ali onde estiver a falha, ela fazer uma autoavaliação e ver isso. Se é pecado, o tratamento a aplicar deve ser, antes de tudo, espiritual. Por exemplo, Miriam, lá em Números capítulo 12, os crentes de Corinto, foi falado também aqui, né? 1 Coríntios 11:30. Se a origem é quebra das leis naturais, o tratamento deverá ser através da disciplina pessoal. A pessoa mesmo vai avaliar em que ela está errando ali, em que ela está extrapolando, em que ela não está respeitando ali os seus limites, né? E as leis naturais, e ela vai se corrigir. Se é provação, deve-se estimular o enfermo a permanecer firme na fé. Foi o que Bildade fez com Jó. Bildade disse assim: olha, busca o Senhor de madrugada, né? Faça justiça, permaneça na obediência a Deus, que Deus vai se lembrar de você e Ele vai restaurar a justiça da sua morada. E Deus realmente fez isso com Bildade, com Jó, né? Então, não se aconselha a promoção de cultos de cura, porque essa atividade não tem fundamento nem referência bíblica e tem servido muitas vezes à prática do curandeirismo e comércio da fé. A gente vê isso com muita frequência hoje também, né? Então, muito cuidado com essa questão aqui, porque isso deturpa a imagem do Evangelho e a imagem também do ministério, né? A moral da fé cristã, ela vai por água abaixo com essa questão. Não se tem aquela promoção do curandeirismo, do culto de cura. Em qualquer culto, se aparece alguém com enfermidade e pede oração, né? A igreja sabe que alguém tem enfermidade, a pessoa pode orar, mas fazer aquela oração, não um culto de cura, uma oração dentro do culto, se é o culto de evangelismo, se é o culto de ação de graças, se é o culto de oração, se é o culto de pregação normal no domingo, né? Se faz aquela oração ali, mas não um trabalho específico para aquela situação. Para a gente terminar, ele diz aqui: a Bíblia não faz definição quanto à liturgia ou fórmula de atuação para o exercício dos dons de curar. A atuação de Jesus e dos apóstolos é diversificada quanto à forma e deve ser considerada nesse padrão. Então a gente orienta o quê? Que a pessoa esteja numa sensibilidade de seguir a orientação do Espírito. Não existe uma forma presa de fazer. Uma maneira que a gente diz assim: olha, essa é a forma que foi feita e que todo mundo deve fazer exatamente dessa forma. Vai variar muito, tanto no ministério de Jesus, há uma maneira variada de fazer, como no ministério dos apóstolos, né? Por exemplo, a questão
da cegueira. Tem alguns momentos que Jesus cura vários cegos. Tem uma hora que Jesus vai encontrar um cego. O que Jesus fez? Jesus fez uma coisa que não foi muito comum, né? Que ele cospe no chão, começa a mexer o dedo ali, ele faz uma mistura da saliva com o barro, aquela lamazinha, e passa nos olhos do enfermo, do cego, né? E o cego passou a enxergar. Mas tem outros momentos que chega um cego diante de Jesus e diz assim, Bartimeu, por exemplo, cego ali, clamou por Jesus, e Jesus: traga ele a mim. Quando ele chega, ele pergunta assim: o que é que você quer que eu lhe faça? E ele diz assim: Senhor, eu quero ver. Lógico, né? O cara cego precisa da visão. Eu quero ver. E Jesus disse assim: veja, faça-se conforme a sua fé. Então naquele momento Jesus não pegou água, Jesus não pegou saliva, Jesus não pegou nada, mas ele autorizou a cura, e a Bíblia diz que a partir daquele momento ele passou a ver. Então você observa, numa mesma situação, a questão da cegueira, Jesus pega pessoas com problemas semelhantes, né? O mesmo problema ali, todos dois cegos, mas Jesus age de forma diferente. A um ele cura a cegueira de um jeito, a outro ele cura a cegueira de outro. Há pessoas que Jesus simplesmente ordena a cura, fala, né? Fique liberto. Há pessoas que Jesus vai lá e põe a mão, que Jesus toca. Os apóstolos do mesmo jeito. Então, há um momento de fazer de um jeito, um momento de outro. E a gente não pode pegar essa forma e dizer assim, porque fulano fez assim, então todo mundo tem que fazer daquela forma, ou porque a pessoa fez assim hoje, tem que em todas as situações seguir a mesma questão. Então, é uma sensibilidade para a condução do Espírito. Vamos ver aqui Marcos capítulo 16, versículo 18. Esse versículo ele dá uma autorização, né? A igreja tem a autoridade de, em nome do Senhor, ela ministrar a cura e Deus operar segundo a sua vontade. Então ele diz assim: pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então você vai ver, está falando da cura aqui pela imposição de mãos. Lá em Tiago, quando a gente leu no começo, né, Tiago capítulo 5, versículo 15, ele não fala da imposição de mãos, mas ele fala de quê? Da unção com óleo, né? Faz a oração da fé e ungirá o enfermo com óleo, e a oração da fé levantará o enfermo, salvará o enfermo, e Deus perdoa os pecados e o restaura, né? Então você já vê uma outra maneira de fazer. Mas aí a gente pode perguntar assim: então todas as vezes que a gente for orar por alguém, a gente tem que impor as mãos? Ou a gente tem que ungir com óleo? Não, às vezes você faz só a oração e Deus cura, porque Ele tem a forma diversificada de trabalhar. Vamos ver Atos 3:8. Em Atos 3:8 a gente vai ver o que? A cura daquele cego que estava à Porta Formosa, né? Ali estavam Pedro e João, e eles vão fazer a sua oração ali, mandar que eles se levantem em nome de Jesus, e ele não ungiu, né? Não usaram o óleo para ungir. Já é uma outra maneira de fazer, porque assim, essas coisas, Deus não está limitado a isso. Deus é Deus que age pelo seu poder soberano, né? São apenas formas que em alguns momentos você pode fazer. Então, Atos capítulo 3, versículo 8, diz assim: e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Mas o importante, eu queria mostrar aqui o versículo 6, diz assim: Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. O que Pedro fez aqui? Pedro deu uma ordem no nome de Jesus. Depois Pedro ajuda aquela pessoa a se levantar, segura na mão e ajuda o paralítico a se levantar, e a cura acontece. Então aqui ele não usou óleo, ele não impôs as mãos, ele usou as mãos para ajudar a levantar, né? Ele nesse momento aqui, ele nem fez a oração, ele deu uma ordem.
em nome de Jesus, né? Então ele usou a autoridade ali. Temos outros textos que os irmãos podem conferir aí também, né? Como Mateus 9, 27 ao 31, João capítulo 9, versículos de 1 a 12, Tiago 5, 14 e 15, que foi lido aqui no início. Queremos, nesse momento, deixar essa palavra, pedir a aqueles que têm a apostila, que têm participado da escola dominical, os que são da igreja, que vocês acompanhem pelos vídeos a esses estudos, né? Confiram todos os textos direitinho, para que vocês possam estar se aprofundando nesse tema que é muito importante para o nosso conhecimento cristão, para a nossa vida pessoal. Pedimos àqueles que não são inscritos no canal que se inscrevam. Se você gosta desses conteúdos, se a palavra de Deus tem abençoado sua vida, então se inscreva, ative todas as notificações para que você possa estar recebendo todas as publicações que fizermos. Curta e compartilhe as nossas mensagens, nos ajudando a estendermos esse ministério e levarmos essa palavra a um número maior de pessoas. Deus abençoe a todos. Muito obrigado em nome de Jesus.